A graça e paz, meus amados irmãos, a graça e paz, meu irmão, minha irmã, bom dia para você, bom dia para todos os irmãos, bom dia para você que está vindo a primeira vez no canal, bom dia para você que me acompanha, devocional diária aqui no canal. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado, por você estar conosco, que Deus te abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Amados, hoje mais um dia se iniciando. Hoje é sábado, dia 30 de março de 2024. Um dia abençoado pelo Senhor. Nós estamos, irmãos, lembrando na Semana Santa. Então, hoje seria o sábado, um dia em que o mundo se calou. Um dia em que todos estavam apreensivos, que todos estavam tristes, porque Jesus havia morrido, porque Jesus havia sido sepultado. E muitos conheceram a verdade depois que fizeram tal sacrifício, tal ato, e conheceram quem de fato era Jesus de Nazaré. Então, meus amados irmãos, nós vamos estar lendo o livro de Neemias. Neemias, no capítulo 3, vamos começar a falar de reconstrução, a reconstrução dos muros de Jerusalém. E nós vamos ler o capítulo 3, apenas o verso 1, que diz assim: E levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com seus irmãos, os sacerdotes, edificaram a porta do gado, a qual consagraram e levantaram as suas portas, e até a torre de Meá consagraram, e até a torre de Anael. Amados, a cidade de Jerusalém já foi destruída por 16 vezes em sua história, e se reergueu das ruínas para ser eternamente a cidade santa. Neemias foi o reconstrutor de Jerusalém e reuniu o povo para restaurar a cidade com seus muros e suas portas. As muralhas da cidade são símbolos de proteção do templo e do povo de Deus. Jerusalém era a antiga Salém, onde Abraão se encontrou com Melquisedeque. Por isso, é reverenciada como a cidade real, um lugar onde o povo se alegrava de visitar. Se entristeceram quando estavam destruídos. As portas da cidade eram importantes para proteger tudo em seu interior. No tempo de Neemias, haviam 10 portas na cidade que eram feitas de madeira, mas também existiam as portas feitas de bronze ou de ferro. Cada uma das portas de Jerusalém, amado, tinha um nome de acordo com a sua utilidade e com um sentido especial, que traz as lições de vida até os dias de hoje. Comumente não existiam praças nas cidades antigas da Terra Santa. Então, as portas eram os lugares de maior afluência de pessoas para encontros ou até de negócios. Os processos judiciais também eram decididos pelos anciões ou juízes publicamente nas portas da cidade. Neemias reuniu o povo junto às portas das águas para a leitura da lei de Deus. Então, meus amados, porta tem o sentido de abertura ou direção, e simboliza novas vontades e orientações para as entradas das nossas vidas. Por isso, como Jerusalém era antes a habitação do templo de Deus, hoje nós somos o santuário do Espírito Santo. Então nós devemos cuidar de nossas entradas no sentido espiritual. Aí eu te pergunto, como estão as suas entradas? Como estão as suas portas de entrada no mundo espiritual? Vamos aprender um pouquinho, amado, com a lição, com cada uma das portas de Jerusalém. A primeira é a porta das ovelhas.
né? Neemias 3:1 diz que então o sumo sacerdote Elisabe se levantou com seus irmãos e os sacerdotes reconstruíram o portão das ovelhas. Eles consagraram, colocaram os portões no seu lugar e continuaram a reconstrução até a torre de Sem e a torre de Hanamel. A porta das ovelhas, ou gado, amado, como era conhecido, eram destinada à entrada dos rebanhos da cidade. A obra da reconstrução dos muros começou e terminou na porta das ovelhas. Foi a única porta a ser consagrada por seu significado especial para o povo como um rebanho do bom pastor. Essa porta ficava perto do templo e também era uma entrada para os peregrinos e adoradores que iam à casa do Senhor. As portas das ovelhas, amado, ela representa a consagração a Deus em nossos corações como ovelhas do Supremo Pastor Jesus Cristo. Esta é a entrada das nossas vidas para uma vida consagrada ao Senhor. Jesus disse lá em João 10:7, eu sou a porta das ovelhas, nos chamando para viver em sua presença. Então nós temos que restaurar a porta da consagração em nossas vidas. A segunda é a porta dos peixes. Lá em Neemias 3:3 diz, os filhos de Hassamé reconstruíram o portão dos peixes, colocaram as vigas e o portão nos seus lugares, com os seus ferrolhos e trancas. Amados, a porta do peixe era onde os pescadores se reuniam trazendo o resultado da pesca das pessoas, e as pessoas vinham para comprar numa espécie de feira. Por ali também entravam outras mercadorias e mantimentos para a cidade. Era um local essencial para o sustento dos moradores de Jerusalém. Os muros perto da porta dos peixes eram bem altos para proteger os comerciantes e as riquezas da cidade. A porta dos peixes, amado, pode representar a nossa vida comercial e os negócios que realizamos profissionalmente. É a entrada de todos os recursos que temos e precisamos, mas esta precisa ser uma porta de bênção e não de fraqueza e desonestidade. Jesus, já em Mateus 4:22, chamou os primeiros discípulos entre os pescadores e os vocacionou para pescar vidas para o seu reino. Então, tudo que você tem é abençoado por Deus. A terceira é a porta velha. Neemias 3:6 diz, Joiada, filho do Pazé, e Mussulão, filho de Bessodias, repararam o portão velho, colocaram as vigas dos portões nos seus lugares, como seus ferrolhos e as trancas. Amado, a porta velha, como designa, seu nome era Antiga, talvez uma das primeiras portas da cidade do tempo da antiga Selém, que posteriormente se tornou Jerusalém, cidade santa, onde estaria o templo do Senhor. Essa porta seria um marco histórico da velha Jerusalém, para que seu povo se lembrasse de toda a tradição do seu povo. A porta velha simboliza as nossas memórias que precisam ser guardadas por Deus e talvez saradas de traumas e maus pensamentos. Para isso, precisamos renovar a nossa mente e estar sempre com o capacete da salvação para a proteção da nossa mente e pensamentos. Precisamos saber que nossa história é marcada pela presença de Deus antes mesmo do nosso nascimento, mas não podemos ficar presos no passado. Nós temos que cuidar bem da entrada da nossa mente. A quarta, é a porta do vale. Neemias 3:13 diz, Hanum e os moradores de Zonoa repararam o portão do vale. Eles reconstruíram, colocaram o portão no seu lugar, como seus ferrolhos e trancas, e ainda consertaram 500 metros da muralha até o portão do montouro. A porta do vale, como seu nome diz, dava de frente para uma parte baixa do lado de Jerusalém, conhecida como Vale de Hinnom. Era um lugar marcado pela dor, onde aconteceram rituais idólatras e sacrifícios humanos. Lá em 2 Crônicas 28:3 você pode ver isso. Por isso, a palavra Hinnom pode significar inferno ou vala da matança.
em um lugar escuro, né, e encharcado, perigoso, principalmente à noite. Foi pela porta do vale que Neemias saiu e entrou em Jerusalém para contemplar a cidade destruída e lamentou as suas ruínas. A porta do vale ensina sobre as tribulações que passamos em nossas vidas, como um vale na sombra da morte, Salmos 23:4. Mas que em todo tempo Deus está conosco. Esta porta era um alívio para os viajantes que chegavam e poderiam sair do vale e entrar na cidade santa. Isso nos ensina que há uma saída do vale para a presença de Deus. Então saia do vale e entre na presença do Senhor de uma vez por todas, meu amado. Aqui tem a porta do montouro, é a porta da sujeira, Neemias 3:14. O portão do montouro foi reparado por Malquias, filho de Reacabe, governador do distrito de Bet-Harem, que ele o reconstruiu, colocou o portão no seu lugar com seus ferrolhos e trancas. A porta do montouro era por onde as pessoas levavam o lixo para fora da cidade de Cedron, onde lançavam tudo os que deixavam ser queimados. No vale de Cedron, amados, se jogavam os ídolos de tudo que deviam ser destruído. Nestes montouros, Neemias encontrou a porta de Jerusalém queimada. A porta do montouro nos ensina que todo mal deve ser retirado da nossa vida e sempre precisamos nos manter limpos na presença do Senhor. Assim como o povo de Jerusalém tinha o hábito de jogar fora tudo que não prestasse e manter dentro da cidade sempre limpa, evitando doenças e mau cheiro, desse modo também deve ser com cada um de nós. Nós temos que jogar para fora da nossa vida tudo aquilo que não presta, né? A sexta é a porta da fonte, né? Neemias 3:15 diz: o portão da fonte foi reparado por Salum, filho de Cozoé, governador do distrito de Mispa. Ele o reconstruiu, fez uma cobertura, colocou os portões em seu lugar com seus ferrolhos e trancas. Também reconstruiu a cidade do tanque de Selá, né, junto ao jardim do rei, até os degraus que desciam da cidade de Davi. A porta da fonte foi encontrada por Neemias totalmente destruída. Esta porta ficava próxima à fonte de Gion, né, que fornecia a água para a cidade de Jerusalém, e na entrada da cidade de Davi, perto do tanque de Siloé. Na consagração dos muros, o povo subiu sobre a muralha, perto da porta da fonte, para louvar a Deus, contemplando a restauração da cidade. O rei Neemias, amados, fez um muro de proteção ao redor da fonte de Gion, né, lá em 2 Crônicas 32:30. Para ela não fosse avistada pelos inimigos, nem servisse de alimento para eles. A porta da fonte simboliza uma bênção de Deus que nos satisfaz plenamente. Precisamos cuidar das nossas vidas e proteger de todo ataque do inimigo. Não podemos dar água de beber a nosso inimigo, mas devemos manter as fontes das nossas almas sempre preservadas. Provérbios 4:23 sobre tudo o que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, cuide das fontes da vida da sua vida, cuide das fontes do seu coração e da sua vida, meus amados. A próxima é a sétima, que diz a porta das águas, Neemias 3:26, né? E os servos do templo que moravam em Ofiel fizeram os reparos até a frente do portão das águas, na direção leste, até a torre alta. As portas das águas ficavam na fonte. As portas das águas ficavam na fonte e era na direção leste, até a torre alta. Nela ficava a cidade naquele tempo. Não tinha água encanada. Todos os dias as pessoas precisavam ir buscar água suficiente, né, para a sua família. As portas das águas foram restauradas pelos servos do templo, pessoas consagradas por Deus.
Havia torres perto das portas das águas, porque ali estavam a principal riqueza da cidade. O que seus inimigos tomassem tiraria, e seu sustento enfraquecendo o seu povo. Por isso ele também era chamado de a Porta de Efraim, que significa prosperidade. Foi próximo à Porta das Águas que Neemias reuniu o povo para ler as Escrituras, e também por onde o povo subiu para consagrar os muros de Jerusalém. A Porta das Águas representa a porta de Deus. Nos lava, nos limpa de todo mal, nos saciando com a verdade através do Espírito Santo. Tudo que existe, céus, bem como terra, na qual surgiu através da água da palavra de Deus. Por isso, amado, essa porta representa a palavra de Deus que nos lava. Deixe então, meus amados, a palavra de Deus lavar o seu interior, a sua vida. Depois, amados, nós vamos ler agora o portal oriental, onde Deus fala sobre a profecia. Neemias fala sobre a profecia de 3:29, que diz: depois deles, Sadoque, filho de Gemé, reparou em frente à sua casa, e depois dele saíam filhos de Secanias, guarda o portão leste. Reparou o trecho seguinte: foram, amados, várias portas, no qual foram reconstruídas por Neemias. Para finalizar, eu vou ler os Salmos 122:2, que diz: prepararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Pararam os nossos pés junto às suas portas, ó Jerusalém. Os muros atuais da cidade, sua formação, são o período de ocupação dos turcos otomanos. Hoje, existem apenas 8 portas na cidade, porém, como outros nomes: Porta Nova, Porta de Damasco, Porta de Herodes, Porta de Santo Estevão, Porta Dourada, Porta de Sião, Porta dos Mouros, Porta Jafá. A cidade santa de Jerusalém celestial terá 12 portas, de Apocalipse 21:12 e 21, representando as 12 tribos de Israel. Assim como as portas de Jerusalém foram restauradas, as entradas das nossas vidas precisam ser cuidadas e protegidas, para que nenhum mal entre e tudo o que não for de Deus tem que sair. Então feche as portas, todo mal na sua vida. Feche e tranque. Tome cuidado de todas as portas da sua vida. Essa foi a palavra de hoje. O Espírito Santo de Deus tem falado com você. Amanhã nós voltaremos em